Eu estava preso em uma cidade que não deveria existir. Meu nome é Daniel, e sou caminhoneiro. Ao longo do meu trabalho, já vi uma boa quantidade de coisas estranhas na estrada, mas essa foi a mais estranha de longe. Eu estava em uma viagem de entrega para um lugar chamado Evergrove, do qual eu nunca tinha ouvido falar antes. Meu chefe disse que o caminho era bem simples, mas o GPS me levou por uma série de estradas cada vez mais remotas. Bem quando pensei que devia ter feito uma curva errada, vi uma placa velha e desgastada que dizia Evergrove, 5 milhas. Minha curiosidade aumentou, e decidi seguir a placa. A estrada parecia estreitar e torcer, com árvores crescendo tão densas que quase pareciam se fechar ao meu redor. Enquanto eu dirigia pela cidade, meus arredores mudavam de uma forma muito confusa. Os campos e florestas expansivos se transformavam em bairros estranhos e extensos com edifícios que pareciam modernos e antigos ao mesmo tempo. Quando finalmente cheguei aos arredores de Evergrove, percebi o quão grande ela realmente era. Era muito maior do que qualquer cidade tinha o direito de ser. Estradas se estendendo até o infinito, e as casas suburbanas se elevando acima de mim de uma forma que não era certa considerando seu tamanho, e ainda assim não havia pessoas andando, nenhum rosto nas janelas. Tentei ligar para meu despachante. Neste momento meu coração estava acelerado. Meu telefone não tinha sinal. O único som ao redor era o zumbido do meu caminhão. Parei em uma pequena área de descanso, esperando me orientar. O layout da cidade parecia desafiar a lógica. As ruas se curvavam sobre si mesmas, e os pontos de referência que deveriam ser familiares não estavam em lugar nenhum. Quando saí do caminhão, um arrepio percorreu minha espinha. Tudo parecia estranhamente parado, como se a cidade estivesse prendendo a respiração, esperando por algo. Eu dirigi pela cidade, procurando pelo endereço de entrega cada vez mais evasivo. As ruas se entrecruzavam de maneiras que não obedeciam às leis do espaço 3D. Os prédios de um lado pareciam novos em folha, e do outro, ruínas. Por fim, uma placa de rua, Evergreen Hall. Algo nela fez meu coração cair. Conforme eu dirigia mais perto, ela mudou, não era mais Evergreen Hall, agora dizia Twisted Pine Ave. Quanto mais eu dirigia, mais confuso eu ficava, e mais assustado eu ficava. Em algum momento, vi um arranha-céu enorme à distância, apenas para ele desaparecer no ar no segundo em que me virei, substituído por uma fileira de casas pitorescas, pequenas e antigas. A escala da cidade era imensurável, era como se quanto mais eu dirigia, mais cidade havia, como se ela fizesse mais de si mesma, só para mim. Os prédios e ruas pareciam estar mudando e se remodelando, um fenômeno que me fez questionar minha própria sanidade. À medida que a noite caía, a natureza surreal da cidade se intensificou. As luzes da rua piscavam erraticamente, lançando sombras assustadoras que dançavam nas paredes. Decidi voltar para minha caminhonete e tentar contatar meu despachante novamente. A sensação de estar sendo observado era palpável, e notei um zumbido peculiar e fraco ressoando pelo chão, como se a cidade inteira estivesse vibrando em uma frequência fora de sincronia com a realidade. Enquanto navegava por uma parte particularmente distorcida da cidade, de repente senti uma mudança brusca. A estrada à minha frente parecia ondular, como uma miragem, e os arredores se tornaram um borrão de ângulos e cores impossíveis. Eu me esforcei para manter o controle do caminhão enquanto a estrada parecia se dissolver em um vazio escuro. A sensação era desorientadora, como se o tecido do espaço estivesse se desfazendo ao meu redor. Em um momento de pânico, olhei para o painel e percebi que o tempo tinha parado, ou pelo menos o relógio digital não estava mais atualizando. O motor da minha caminhonete engasgou, e o zumbido familiar do motor se tornou uma cacofonia de sons distorcidos. Era como se eu estivesse à beira de algum limite, um precipício entre dimensões. Enquanto dirigia, senti que estava sendo puxado para frente por uma força invisível. Os arredores mudaram rapidamente, e eu não conseguia controlar a direção do caminhão. A estrada parecia dobrar sobre si mesma, criando um túnel de luzes e sombras rodopiantes. Pouco antes de perder a consciência, vi a cidade inteira desmoronando em um vórtice de geometria impossível e energia caótica. A próxima coisa que eu soube, eu estava sendo puxado para baixo, para fora desta cidade confusa. Para fora através do chão do meu caminhão. O ar em meus pulmões pareceu desaparecer, e meus olhos começaram a arder. Acima de mim, a escuridão total foi perfurada por um branco ofuscante.
Eu escavei desesperadamente através do ar, água, ao meu redor, tentando abrir caminho, desesperadamente em direção à luz, ao sol. Eu estava ficando sem ar. Eu ia morrer. Pensei, então é assim que acaba, é assim que eu morro. De repente, me lancei para fora da escuridão escura da água em direção à luz morna e ao ar fresco. Enquanto olhava ao redor, pisando na água, tive uma percepção chocante. Eu estava perdido no mar. À distância, vi um barco. Fiz sinal para ele parar com todas as minhas forças, chutando e gritando a plenos pulmões. Felizmente, o barco de pesca branco pareceu me notar e pareceu corrigir seu curso em minha direção. Os pescadores ficaram confusos com minha história e o estado em que eu estava. Eles me puxaram a bordo e me levaram de volta para a costa, mas eu tinha certeza de que, felizmente, nunca mais encontraria Evergrove. Eu sei que parece loucura, mas juro que Evergrove era real, e parecia que estava tentando me manter lá para sempre. Houve momentos em que senti como se a própria cidade estivesse viva, me observando, manipulando minha realidade. Agora, tudo o que me resta são memórias fragmentadas e uma persistente sensação de pavor. Então aqui estou eu, perguntando se há alguém por aí que teve uma experiência parecida ou que pode oferecer alguma visão sobre o que eu passei. Espero que, ao compartilhar minha história, eu possa encontrar algumas respostas ou pelo menos algum entendimento. Obrigado por ler e, por favor, se você já passou por algo parecido, me avise. Meu par no baile era um criptídeo. Sempre tive uma queda pelas crianças que não se encaixavam. Nerd. Geeks. Dweebs. Idiotas. Esquisitos. Rejeitados. Ninguém. Desajustado. Perdedores. Ou até mesmo outros de fora, como eu. Seja qual for o nosso rótulo, todos nós tínhamos uma coisa em comum. Considerados indignos pelos garotos populares porque não nos conformávamos com suas normas sociais, éramos frequentemente intimidados, provocados, enfiados em armários e espancados. Então tivemos que ficar juntos. É por isso que, quando Franklin apareceu na sala de aula do primeiro ano na primavera de 1995, com cada centímetro do seu corpo completamente envolto em gaze, da cabeça aos pés, incluindo sua barriga normalmente grande, não pude deixar de ficar intrigado. Ninguém sabia de onde ele veio ou porquê, mas a teoria corrente era que a casa onde ele passou a infância havia pegado fogo e ele mal sobreviveu, deixando seu corpo coberto de queimaduras que ele cobriu com gaze para evitar ridicularização injustificada. Eu mesmo teria perguntado a ele, já que ele se sentou diretamente na minha frente na sala de aula, mas o lance sobre Franklin era que ele não falava de verdade. Ou se comunicava de nenhuma forma, linguagem de sinais ou não. Então, durante o intervalo para o almoço, encontrei outras maneiras de me comunicar com ele, como desenhar coisas, das quais ele parecia gostar, muitas vezes balançando a cabeça e grunhindo quando estava feliz. Agora, não sei se era porque eu era apenas uma garota hemorromântica incurável, ou se sentia falta do meu melhor amigo e paixão de infância, Brian, que havia desaparecido apenas algumas semanas antes, mas Franklin rapidamente preencheu o vazio que Brian já havia preenchido. E em poucas semanas, eu estava convencido de que estava apaixonado. Franklin, por outro lado, permaneceu tímido e difícil de entender, mas depois das inúmeras horas que passamos juntos, comecei a sentir que ele também poderia estar se aproximando de mim. Então, quando o baile de formatura chegou em maio, eu sabia o que tinha que fazer. Frank. Ele se virou e olhou para mim. Tem uma coisa que eu quero te perguntar. Ele resmungou e inclinou a cabeça para o lado, como se antecipasse minha pergunta. Você vai ao baile comigo? Ele parou por um momento e simplesmente me encarou por um tempo, durante o qual minhas palmas ficaram suadas e meu joelho começou a bater nervosamente. Até que ele finalmente grunhiu, o que interpretei como um entusiasmado sim. Agora, é importante saber que, pouco antes do baile, outro de nossos colegas desapareceu. Tendo desaparecido nas mesmas circunstâncias que Brian, saindo de casa para a escola um dia e nunca mais retornando. Mas, felizmente, em vez de cancelar o baile, a escola trouxe o dobro de acompanhantes do que o normal. A noite do baile foi mágica. Depois de ajudar Franklin a vestir um terno, suas ataduras frequentemente prendendo e revelando um corpo surpreendentemente peludo por baixo delas,
Peguei suas mãos e prendi um corpete no meu vestido. Então, fomos andando da minha casa até a escola, de mãos dadas, enquanto meus pais observavam, certamente confusos com a minha escolha de data, mas felizes por eu estar feliz. Quando chegamos pela primeira vez ao baile, fiquei surpreso com a apresentação. Nosso pequeno e triste ginásio, no qual eu normalmente não seria pego morto, tinha se transformado em um paraíso romântico, completo com uma bola de discoteca, serpentinas e balões, e lotado de adolescentes vestidos a rigor. Depois que cada um de nós pegou um pouco de ponche da tigela de ponche, uma música lenta começou a tocar nos alto-falantes. Peguei Franklin pela mão, levei-o para a pista de dança e, depois de dançar lentamente por um tempo, descansei minha cabeça em seu ombro. E por um breve momento, tudo estava bem no mundo. Mas depois da dança, Franklin ficou inquieto e foi para o que pensei ser o banheiro. Espère un bon 15 minutos. E depois que Franklin não retornou, fui ver o que estava acontecendo. Ao sair do ginásio e seguir pelo corredor estranhamente escuro, lembro-me de ouvir a música do baile desaparecendo à medida que eu me aventurava cada vez mais para dentro da escola. Foi quando ouvi outro barulho. Com certeza, parecia o grunhido de Franklin, mas mais alto e diferente do normal. Franklin! Gritei, minha voz ecoando pelo corredor. Mas ele não respondeu. Eu apenas continuei a ouvir o mesmo som de grunhido, ficando cada vez mais alto conforme eu me aproximava de uma esquina. E quando finalmente o virei, meu coração afundou, pois vi Franklin aparentemente se agarrando com outra garota. Franklin. Como você ousa? Eu gritei. Foi quando ele se virou e eu vi que ele não estava se agarrando com a garota. Ele a estava devorando. E por trás da gaze que antes envolvia seu rosto, e que agora estava desfeita, vi uma boca horripilante, composta de um conjunto de mandíbulas e dentes afiados, com sangue escorrendo dela. Franklin largou a garota, cujo corpo mutilado caiu no chão com um estrondo, ao cair em sua própria poça de sangue. Ele então começou a me encarar enquanto a gaze que cobria sua barriga se desfazia e um segundo par de braços se abria. Foi quando percebi que Franklin não era uma vítima de queimadura. Ele era um criptídeo. E os corpos que estavam desaparecendo, certamente eram obra dele. Corpos que incluíam meu antigo melhor amigo Brian. Seu monstro. Eu gritei, meu amor por ele se transformando em desprezo. Você matou o Brian. Mas ele não demonstrou remorso. Em vez disso, aproximou-se lentamente, com todos os 4 braços levantados e suas mandíbulas estalando. Sem saber o que mais fazer, corri o mais rápido que pude pelos corredores escuros até o refeitório onde Franklin e eu tínhamos nos conhecido. Sentindo que ele estava atrás de mim, pulei a divisória que separava o refeitório da cozinha e me escondi no canto da sala. Foi quando eu ouvi pular a divisória também, o som de suas mandíbulas estalando ficando cada vez mais alto conforme ele se aproximava de mim. Fiquei ali, encolhida no canto da cozinha, chorando e tremendo, refletindo sobre o fato de que Franklin tinha se transformado do amor da minha vida em um monstro literal em uma única noite, e sabia o que tinha que fazer. Então, quando ele finalmente chegou ao local onde eu estava escondido, peguei uma faca de açougueiro, pulei do meu esconderijo e comecei a agitá-lo o mais intensamente que pude, cortando seus braços e pernas e deixando ali, com uma gosma verde escorrendo de seu torso, enquanto ele se contorcia como um inseto espantado em seus momentos finais. Franklin simplesmente olhou para mim, com um olhar de tristeza em seus olhos insetoides. Foi quando notei algo pendurado em um de seus braços decepados. Após uma inspeção mais detalhada, vi que era um dos desenhos que eu tinha feito para ele, quando convidei para o baile pela primeira vez. Um desenho dele e meu, em um terno e vestido respectivamente, de mãos dadas, um raio de sol suspenso no céu acima de nós. Mas antes que eu pudesse reagir, os olhos do meu par do baile se fecharam e seu corpo parou de se mover. Franklin estava morto. Uma lágrima rolou pelo meu rosto enquanto eu deixava cair a faca de açougueiro, minhas mãos ainda tremendo de medo. E apesar de me sentir péssima por fazer o que fiz, no fundo eu sabia que ele havia matado Brian e alguns outros colegas de classe certamente não teria parado tão cedo. Pouco tempo depois, arrastei o corpo e os membros de Franklin para fora de uma das portas laterais e o enterrei na floresta atrás da escola, onde uma grande lápide ainda marca seu túmulo até hoje. Anos depois, enquanto o desaparecimento daqueles poucos estudantes ainda permanece um mistério para a polícia, só eu sei a identidade do monstro que foi responsável por suas mortes.
Ele, o Franklin, meu par enigmático do baile de formatura. Hospital é um lugar complicado. Agora imagine um hospital psiquiátrico e abandonado. É claro que é de causar calafrio só de saber disso, imaginar o que aconteceu e tudo mais. Enfim, vou contar a história para vocês. Meu marido e eu reformamos um hospital psiquiátrico abandonado. Nosso primeiro hóspede não era humano. Eu nunca deveria ter dado ouvidos a Jack. Será uma aventura, ele disse. Nós faremos isso bonito, ele prometeu. Agora estou preso neste pesadelo, e não sei se algum dia escaparei. Mas preciso escrever isso, para avisar os outros. Por favor, não importa o que você faça, fique longe do Old Villovubro Hotel. Tudo começou há 6 meses. Jack e eu estávamos casados há pouco mais de 1 ano e estávamos procurando um projeto para encararmos juntos. Algo que nos desafiasse, mas também nos aproximasse. Foi quando nos deparamos com a listagem do abandonado Villovubro Psychiatric Hospital. As fotos do corretor mostravam um enorme edifício em estilo vitoriano, todo de tijolos vermelhos desbotados e acabamentos brancos em ruínas. Videiras subiam pelas paredes, a natureza lentamente recuperando o que o homem havia deixado para trás. Era exatamente o tipo de reforma que Jack sempre sonhou. Você consegue imaginar, Liv, ele disse, olhos azuis brilhando de excitação. Poderíamos transformá-lo em um hotel boutique. Algo realmente único. Eu estava hesitante no começo. O lugar me dava arrepios, mesmo em fotos. Mas o entusiasmo de Jack era contagiante, e logo me vi envolvido em sua visão. Poderíamos restaurar a grande escadaria, atualizar os cômodos com comodidades modernas, mantendo o charme vintage. Talvez até mesmo dar um toque de história assustadora para o Halloween. Então, nós nos arriscamos. Esvaziamos nossa conta poupança, pegamos um empréstimo enorme e nos tornamos os orgulhosos, e aterrorizados, donos de uma antiga ala psiquiátrica em ruínas. Os primeiros meses foram um turbilhão de demolição e reconstrução. Vivíamos em um pequeno trailer estacionado do lado de fora, passando cada hora acordados trabalhando no hotel. Era exaustivo, mas estimulante. Jack e eu formávamos uma ótima equipe, e comecei a acreditar que poderíamos realmente dar conta desse esquema maluco. Mas então os sonhos começaram. Começou com vagos sentimentos de desconforto. Eu acordava no meio da noite, com o coração acelerado, sem conseguir lembrar o porquê. Então os pesadelos se tornaram mais vívidos. Figuras sombrias espreitando nos cantos. Gritos ecoando por longos e escuros corredores. E sempre, a sensação de estar sendo observado. Tentei me livrar disso. Estresse e falta de sono, eu disse a mim mesmo. Não ajudou que continuássemos encontrando coisas estranhas enquanto trabalhávamos. Um desenho de criança, escondido atrás de um rodapé, mostrando figuras de palitos com olhos vazios. Marcas de arranhões na parte interna de uma porta de armário. Uma vez, eu poderia jurar que ouvi um zumbido vindo de um quarto vazio. Jack ignorou minhas preocupações. É um prédio antigo, querida, ele dizia. Claro que tem algumas peculiaridades. Mas pense em como vai ser incrível quando terminarmos. Eu queria acreditar nele. Eu realmente queria. Mas conforme as semanas passavam, o sentimento de erro só ficava mais forte. No dia em que terminamos o último quarto de hóspedes, encontrei Jack no saguão, sorrindo de orelha a orelha. Conseguimos, Liv, ele exclamou, me puxando para um abraço de urso. Estamos prontos para abrir. Forcei um sorriso, tentando ignorar o arrepio que percorreu minha espinha. Tem certeza de que estamos prontos? Perguntei. Talvez devêssemos esperar um pouco, fazer alguns testes com amigos ou familiares primeiro. Jack balançou a cabeça. De jeito nenhum. Temos contas para pagar. Além disso, já reservei nosso primeiro hóspede. Ele chega amanhã. Meu estômago caiu. Amanhã? Jack, é muito cedo. Nós nem. Ele me cortou com um beijo. Vai ficar tudo bem, querida. Confie em mim. Eu queria não ter feito isso.
Na noite seguinte, assim que o sol estava se pondo, um carro preto e elegante parou na longa e sinuosa entrada de veículos. Jack e eu estávamos nos degraus da frente, tentando parecer acolhedores apesar do meu nervosismo. Um homem alto em um terno de aparência cara saiu do carro. Ele tinha cabelos prateados e olhos cinzentos penetrantes que pareciam olhar através de mim. Bem-vindos ao Old Villovubro Hotel, disse Jack, estendendo a mão. Eu sou Jack, e está é minha esposa, Olivia. Os lábios finos do homem se curvaram em um sorriso que não alcançou seus olhos. Encantado, ele disse, sua voz suave como seda. Você pode me chamar de... Sir Smith. Enquanto eu apertava sua mão, um choque de algo passou entre nós. Sua pele estava gelada, e por uma fração de segundo, eu poderia jurar que seus olhos brilharam completamente pretos. Está tudo bem, senhora? Perguntou o Sr. Smith, inclinando a cabeça. Pisquei, e seus olhos estavam normais novamente. Apenas cinza. Nada incomum. Devo ter imaginado. Desculpe, murmurei. Foi um longo dia. Deixe-me mostrar seu quarto. Enquanto caminhávamos pelo saguão, os olhos do Sr. Smith dispararam ao redor, absorvendo cada detalhe. Lugar fascinante. Et elle murmurou. Tanta história nessas paredes. Eu o levei pela grande escadaria, agudamente ciente de sua presença atrás de mim. Nós o colocamos no quarto 217, no final do corredor. Enquanto eu me atrapalhava com a chave, notei seu olhar fixo em um ponto logo acima do batente da porta. Algum problema? Perguntei. Ele sorriu aquele sorriso frio novamente. De jeito nenhum. Eu estava apenas admirando sua proteção. Franzi a testa, seguindo seu olhar. Não havia nada ali além de tinta descascada. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, Jack apareceu, carregando a mala do Sr. Smith. Aqui está, senhor. Liv, por que você não desce e começa a preparar o jantar? Vou terminar de acomodar o Sr. Smith. Eu assenti, grato pela desculpa para escapar. Enquanto eu descia as escadas correndo, ouvi a voz do Sr. Smith vindo atrás de mim. Acho que vou aproveitar muito minha estadia aqui. Um arrepio percorreu-me. No que tínhamos nos metido, naquela noite, eu me virei, incapaz de me livrar da sensação de pavor que se instalou sobre mim. Cada rangido do velho prédio deixava meus nervos à flor da pele. Quando eu estava finalmente adormecendo, um grito de gelar o sangue me acordou. Eu me levantei rapidamente, com o coração batendo forte. Jacques. Você ouviu isso? Meu marido se mexeu ao meu lado, esfregando os olhos. Ouvi o quê, querida? Aquele grito. Alguém estava. Outro grito perfurou o ar, mais perto dessa vez. Jack sentou-se, subitamente alerta. Que diabo? Nós nos arrastamos para fora da cama, vestindo hobbies enquanto corríamos para o corredor. O grito veio da direção do quarto 217, o quarto do Sr. Smith. Jack chegou à porta primeiro, batendo nela. Sir Smith? Você está bem? Nenhuma resposta. Eu tentei a maçaneta. Trancada. Vou abrir, disse Jack, mexendo na chave mestra. Parte de mim queria dizer a ele para parar, para simplesmente chamar a polícia e deixá-los lidar com isso. Mas eu sabia que não poderíamos fazer isso. Não quando nosso primeiro e único convidado poderia estar em apuros. A fechadura fez um clique e Jack empurrou a porta para abri-la. O quarto estava escuro, iluminado apenas pelo luar que filtrava pelas cortinas. À primeira vista, tudo parecia normal. A cama estava imaculada, parecendo que ninguém tinha dormido nela. Sr. Smith, chamei suavemente. Uma risada baixa veio do canto da sala. Nós dois nos viramos para ver o Sr. Smith sentado em uma poltrona, perfeitamente composto em seu terno, apesar da hora tardia. Está tudo bem? Jack perguntou. Ouvimos gritou. Os lábios do Sr. Smith se curvaram naquele sorriso inquietante.
Você fez? Que estranho. Fiquei sentado aqui em paz a noite toda. Franzi o senho. Mas nós dois ouvimos. Talvez, interrompeu o Sr. Smith, fosse simplesmente o vento. Esses prédios antigos fazem barulhos fascinantes, não é? Algo em seu tom fez minha pele arrepiar. Puxei o braço de Jack. Lamentamo ter incomodado, Sir Smith. Tenha uma boa noite. Quando nos viramos para sair, o Sr. Smith falou novamente. Oh, SRA. Campbell, Você pode querer verificar o quarto 113. Acredito que pode haver um problema lá. U Congelet. Não havíamos dito a ele nosso sobrenome. E o quarto 113 ainda estava em reforma. Nem havíamos mencionado sua existência a ele. De volta ao nosso quarto, virei-me para Jack. Isso foi estranho, certo? Diga-me que não fui só eu. Ele passou a mão pelo cabelo. Estava estranho. Mas talvez ele tenha ouvido nosso nome em algum lugar. E ele pode ter visto os números dos quartos quando mostramos o lugar para ele. Eu balancei minha cabeça. Jack, algo não está certo aqui. Precisamos. Um baque forte vindo de baixo me interrompeu. Veio da direção da sala 113, disse Jack, com o rosto pálido. Descemos as escadas, a madeira velha rangendo sob nossos pés. Quanto mais perto chegávamos do quarto 113, mais frio o ar ficava. Quando chegamos à porta, eu podia ver minha respiração embaçando na minha frente. Jack estendeu a mão para a maçaneta, mas eu agarrei seu pulso. Espère, susurrei. Escute. De trás da porta veio um som suave. Como? Corot? Não choro. Choramingo. O som de alguém com dor. Alô? Jack Shammo. Tem alguém aí? O choramingo parou abruptamente. Por um momento, houve apenas silêncio. Então, uma voz, alta e infantil, falou. Ajude-me. Ela não me deixa sair. Jack e eu trocamos olhares horrorizados. Não deveria haver ninguém naquele quarto, muito menos uma criança. Estamos entrando, disse Jack, girando a maçaneta. A porta se abriu com um rangido, revelando nada. O quarto estava vazio, móveis empoeirados cobertos com lonas. Nenhum sinal de criança ou de qualquer outra pessoa. Que porra está acontecendo? Eu estava prestes a responder quando algo chamou minha atenção. Na parede distante, iluminada por um raio de luar, havia uma série de marcas de arranhões. Conforme me aproximei, percebi que formavam palavras. Não deixe ele ficar. Meu sangue gelou. Jacques, susurrei. Precisamos sair daqui. Agora. Ele assentiu, o rosto pálido. Sim. Sim, ok. Vamos pegar algumas roupas. Um grito vindo do andar de cima o interrompeu. Mas dessa vez, não era o grito sobrenatural de antes. Era o Sr. Smith. Corremos de volta para cima, todos os pensamentos de ir embora esquecidos. A porta do quarto 217 estava escancarada agora, e os sons vindos de dentro fizeram meu estômago revirar. Ruídos molhados, de rasgos. Como se algo estivesse sendo despedaçado. Sr. Smith. Jack chamou quando nos aproximamos da porta. Os ruídos cessaram. Olhamos para dentro da sala e tive que tapar a boca com a mão para abafar um grito. O Sr. Smith estava no centro da sala, de costas para nós. Mas não era mais o Sr. Smith. Seu terno estava em farrapos, revelando pele cinza e manchada por baixo. E sua cabeça, ó Deus, sua cabeça estava completamente torcida para trás, olhos cinzas nos encarando por cima do próprio ombro. Ele sorriu, revelando fileiras de dentes afiados como agulhas. Estou tão feliz que você pôde se juntar a nós, disse a coisa que costumava ser o Sr. Smith. Os outros estão esperando há tanto tempo. Como se fosse uma deixa,
sombras começaram a se desprender das paredes. Dezenas delas, vagamente em forma humana, com olhos brilhantes e mãos ávidas. Veja bem, continuou não Sr. Smith, sua cabeça girando lentamente para olhar para frente novamente com uma série de estalos repugnantes. Quando você reabriu este lugar, você nos deixou entrar novamente. E agora, nós nunca vamos deixar você sair. As sombras avançaram. Jack agarrou minha mão, me puxando de volta para o corredor. Corra! Ele gritou. Nós fugimos pelo corredor, o som de risadas desumanas ecoando atrás de nós. Mas quando chegamos ao topo das escadas, percebi com horror que mais sombras estavam subindo do saguão, cortando nossa fuga. Estávamos presos. Jack e eu ficamos congelados no topo da escada, sombras se fechando de ambos os lados. A coisa que costumava ser o Sr. Smith se aproximou lentamente, saboreando nosso medo. O que você quer? Consegui dizer com voz sufocada. Ele inclinou a cabeça, uma imitação inquietante de curiosidade. Querer? Minha querida, nós simplesmente queremos o que nos foi prometido. O que nos foi roubado há tanto tempo. O aperto de Jack em minha mão aumentou. Não entendemos, ele disse, com a voz trêmula. Nous ne compramos este lugar para reformá-lo. Não roubamos nada. A criatura riu, um som como ossos triturando juntos. Oh, mas você fez. Você roubou nossa casa. Nossos campos de caça. Enquanto falava, as sombras se aproximavam. Eu podia sentir seu toque frio na minha pele, ouvir seus sussurros em meus ouvidos. Fragmentos de memórias que não eram minhas passaram pela minha mente. Camisas de força, celas acolchoadas, gritos ecoando por corredores sem fim. Isso nunca foi só um hospital, percebi em voz alta. Era uma prisão. Para eles. O sorriso do não Sr. Smith se alargou impossivelmente. Muito bem. Veja, os médicos aqui, eles sabiam o que éramos. O que podíamos fazer. Eles tentaram nos conter, nos estudar. Mas éramos muito fortes. Com muita fome. Jack balançou a cabeça. Isso é impossível. Vilovubro fechou há mais de 50 anos. Você não pode ser. Tempo não significa nada para nós. A criatura rosnou. Nós esperamos. Nós ficamos mais fortes. E agora, graças a vocês dois, estamos livres novamente. As sombras avançaram, e eu sabia que tínhamos apenas alguns segundos restantes. Em desespero, agarrei o objeto mais próximo, uma pesada luminária de latão de uma mesa lateral, e a atirei na cabeça do não Sr. Smith. Para meu choque, ele atingiu um estalo repugnante. A criatura uivou, mais de raiva do que de dor, e as sombras recuaram momentaneamente. O sótão, gritei para Jack. A outra escada nos antigos aposentos dos empregados. Nós disparamos pelo corredor, os sons de perseguição logo atrás. Eu levei Jack até uma porta escondida que eu tinha descoberto durante as reformas, rezando para que ela ainda abrisse. E assim foi, revelando uma escada estreita. Corremos para cima, batendo a porta atrás de nós. Jack prendeu uma cadeira quebrada sob a maçaneta, mas nós dois sabíamos que não duraria muito. O sótão era um labirinto de móveis velhos e relíquias esquecidas. Poeira rodopiava no ar, dificultando a respiração. Nós navegamos pelo luar que entrava por uma única janela circular. Lá. Jack apontou para uma escotilha no teto. Deve levar ao telhado. Quando ele estendeu a mão para pegá-lo, uma mão fria envolveu meu tornozelo. Eu gritei, chutando a sombra que de alguma forma havia escorregado pelas tábuas do assoalho. Jack girou, pegando um atiçador de fogo enferrujado. Ele o balançou através da sombra, que se dissipou com um grito sobrenatural. Mais sombras se infiltravam agora, e a porta no final da escada se estilhaçou com um estrondo estrondoso. Vai! Gritei para Jack. Abre a escotilha. Ele hesitou por uma fração de segundo, então assentiu. Enquanto ele lutava com a trava enferrujada, eu me defendi da escuridão invasora com golpes selvagens do atiçador de fogo.
Finalmente, a escotilha rangeu ao abrir. Jack se levantou e então se esticou para trás para me ajudar. Assim que meus dedos roçaram os dele, algo se enrolou na minha cintura, me puxando para trás. Eu gritei, arranhando o chão do sótão. O rosto distorcido do não-senhor Smith pairou sobre mim, mandíbulas desarticuladas para revelar aquela boca cheia de dentes afiados. Você não vai a lugar nenhum, ele sibilou. Jack se lançou para a frente, agarrando meus braços. Por um momento, fiquei suspenso entre duas forças, Jack me puxando para a segurança e a criatura me arrastando de volta para a escuridão. Solte-a! Jack gritou, esforçando-se. A única resposta da criatura foi uma risada de gelar os ossos. Eu podia sentir meu aperto nas mãos de Jack escorregando. As sombras estavam subindo pelo meu corpo, seu toque queimando como gelo. Naquele momento, eu soube com uma certeza aterrorizante que se eu soltasse, eu estaria perdido para sempre. Jack, eu disse ofegante. Aconteça o que acontecer, não me solte. Por favor. Seus olhos encontraram os meus, cheios de determinação e medo. Nunca, ele prometeu. As sombras avançaram, envolvendo nós dois. Eu não conseguia ver, não conseguia respirar. Tudo que eu conhecia era a sensação das mãos de Jack nas minhas enquanto éramos puxados em direções opostas. Alguma coisa tinha que ceder. E então, com um rugido ensurdecedor que sacudiu o prédio inteiro, aconteceu. O rugido ficou mais alto, abafando até os gritos inumanos das sombras. De repente, senti uma lufada de ar frio. Jack deu um último puxão desesperado, e eu voei para cima, para fora da escuridão gananciosa e para o telhado. Nós nos afastamos da escotilha aberta, ofegantes. Abaixo de nós, a criatura que antes era o Sr. Smith uivava em fúria. Mas algo mais estava acontecendo. O prédio inteiro começou a tremer violentamente. Rachaduras formavam teias de aranha no telhado sob nossos pés, e um som profundo de gemido vinha de dentro das paredes. A fundação, Jack gritou por cima do barulho. Quando reformamos, devemos tê-la enfraquecido de alguma forma. Eu assisti com espanto horrorizado enquanto o grande e velho edifício começou a desabar sobre si mesmo. As sombras se contorciam e se contorciam, tentando escapar, mas pareciam presas à estrutura. Seus gritos se misturavam ao som de vidros quebrando e madeira lascada. Jack me puxou para a beirada do telhado. Temo Copular. Olhei para o chão, vertiginosamente muito abaixo. Nós nunca sobreviveremos àquela queda. Não temos escolha. Ele estava certo. O teto estava desmoronando abaixo de nós. Era pular ou ser arrastado para baixo com o hotel e seus monstruosos habitantes. De mãos dadas, nós saltamos. Eu gostaria de dizer que me lembrei de algum pensamento profundo enquanto caímos, ou que minha vida passou diante dos meus olhos. Mas, honestamente, tudo que lembro é de gritar. Batemos em algo mais macio que o chão, o toldo sobre a entrada da frente, percebi depois. Isso diminuiu nossa queda o suficiente. Nós quicamos e caímos com força na entrada de cascalho. Tudo doía, mas estávamos vivos. Nós nos arrastamos para longe do prédio em ruínas, virando-nos para observar o Old Vilovu Hotel, nosso sonho, nosso pesadelo, implodir em uma nuvem de poeira e lamentos sobrenaturais. Enquanto a poeira baixava, um silêncio assustador caiu. Não mais gritos. Não mais sombras. Apenas o lamento fraco de sirenes à distância. Jack me puxou para perto, seu corpo tremendo com soluços de alívio. Eu me agarrei a ele, mal ousando acreditar que tínhamos sobrevivido. Isso foi há 3 meses atrás. A história oficial é que acidentalmente acionamos um buraco durante as reformas. Houve muitas perguntas, é claro. Sobre o Sr. Smith, cujo carro alugado foi encontrado abandonado a quilômetros de distância, sobre o porquê de estarmos no telhado, sobre os gritos que os vizinhos relataram ter ouvido. Mas no final, não havia nenhuma evidência de algo sobrenatural. Apenas 2 idiotas sortudos que quase morreram quando sua reforma mal planejada deu terrivelmente errado. Jack e eu não falamos sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Nem para a polícia,
nem para nossas famílias, nem mesmo um para o outro. É mais fácil fingir que foi tudo uma alucinação induzida pelo estresse. Que imaginamos as sombras, a criatura, o mal centenário que acidentalmente liberamos. Mas eu sei a verdade. Eu a vejo na maneira como Jack se encolhe diante de sombras inesperadas. Eu a sinto nos pesadelos que me despertam, com o coração acelerado, certo de que posso ouvir sussurros nas paredes. Nós nos mudamos desde então, para um apartamento moderno e iluminado, sem história e sem cantos escuros para monstros se esconderem. Mas às vezes, quando fecho meus olhos, estou de volta àquele hotel. Sinto as sombras rastejando sobre minha pele. Ouço aquela risada de gelar os ossos. E eu me pergunto, nós realmente escapamos? Ou nós apenas trouxemos um pedaço daquela escuridão para casa conosco? Estou escrevendo isso agora como um aviso. Para qualquer um que esteja pensando em comprar um prédio antigo com passado sombrio. Para exploradores urbanos buscando emoções em lugares abandonados. Para qualquer um que pense que o mal é apenas um conceito, não uma força tangível. Tenha cuidado. Seja cauteloso. Porque às vezes, os monstros são reais. E uma vez que você os viu, você nunca mais poderá realmente desvê-los. Quanto a Jack e eu, terminamos com os projetos de renovação. Hoje em dia, estamos apenas nos concentrando em reconstruir nossa vida, um dia de cada vez. E esperando que as sombras que vislumbramos com o canto dos olhos sejam apenas isso, sombras e nada mais. Mas no fundo, eu sei melhor. E eu durmo com as luzes acesas, só por precaução.